Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos na
sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ouvintes, aí nós temos a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Então já temos uma informação precisa e correta. Até então ninguém era chamado de cristão. Isto por quê? Cristãos. Porque tinham vidas semelhantes à de Cristo. Eles podiam ter sido chamados de jesuítas e testemunhas de Jeová, testemunhas de Deus, mas o nome próprio que determinaria realmente o cristianismo foi esse, cristão. A continuidade da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja seria formada por cristãos. Agora, notemos que a perseguição que eles sofreram, enfrentaram, dando as próprias vidas, sendo odiados até por causa do nome de Jesus Cristo, foi o que os caracterizou como cristãos, porque eles sofriam como cristãos, como Cristo. Isto quer dizer, sofriam de uma forma ungida. Somente o cristão sofre de uma forma ungida, porque Cristo quer dizer ungido do Senhor. E ele, Jesus Cristo, era o ungido do Senhor. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Por isso o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Isso é cristianismo. Cristianismo batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo nesta era, quando a luz completou, estamos na última era, a lavoura chegou ao ponto da colheita, a vida está na espiga,
no grão, não é cristão. Definitivamente não é cristão. E nós queremos fazer uma pergunta nesse instante. Qual a mensagem, qual o princípio evangélico que estreita o caminho para as pessoas hoje? Que dificulta? Porque Jesus disse, larga é a porta, espaçoso é o caminho. Tudo isso falando de religião. Larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. Ora, pregadores que falam que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo e sem preocupação, ele está lhe enganando. Jesus nunca disse, não sofra mais. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o pregador que está florindo o caminho para você, não é cristão. Esse pregador nunca aceitou a experiência por si mesmo do Calvário. Como cristão, você tem um sinal que não falha: o mundo te odeia. Ou você pensa, se engana que o mundo ama a Deus? O mundo ama a Cristo? Oh, sim, nós temos Natal, temos Sexta-feira da Paixão. Isso quer dizer amor a Deus? Amor a Jesus Cristo? Jamais. Muito mais do que isso, os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas faziam. Eles tinham uma religião dada no Monte Sinai, pelo próprio Deus. A Bíblia deles era uma Bíblia sem versão do doutor fulano, do doutor ciclano, e assim por diante, sem tradução moderna, antiga. A Bíblia deles era uma só. Era o Velho Testamento, composto de profetas, composto de patriarcas, composto de homens e mulheres que deram suas vidas pelo que eles criam. Eles foram os cristãos do Velho Testamento. São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, disse que Moisés preferiu carregar o vitupério de Cristo lá no deserto, deixando o trono de Faraó para carregar o vitupério de Cristo. Olha, Cristo no Velho Testamento. A rocha era Cristo, a água era Cristo, o maná era Cristo. Por isso eles foram cristãos e foram cerrados no meio, foram mutilados, foram odiados pelo mundo religioso. Existe um tipo na Bíblia que não falha, é o Ló, justo, gemia todos os dias por causa das abominações de Sodoma e Gomorra, lugar que ele próprio escolheu pela concupiscência dos olhos.
e que por fim deixou 2 nações, gerado com suas próprias filhas, um incesto, que só vieram a ser tropeço na frente de Israel, representando 2 sistemas religiosos que vêm caminhando através dos séculos até chegar em Herodias e sua filha, dançando diante do Estado, casada ilicitamente com o Estado. Por sinal, tinha que odiar um profeta de Deus que vinha no espírito de Elias. Cristão ama profeta. Cristão ama a doutrina apostólica. Cristão é pentecostal no sentido da palavra. Cristão. Então, vejamos isto. O mundo te odeia. E o povo irá te odiar. Eu tenho que esperar que eles falem bem de mim? Ai de mim o dia que eu cair em suas mãos, se Deus permitir. Você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor se você quer ser cristão. E deixar que os outros te critiquem e, mais do que isso, te persigam, te maldizem, te difamem, busquem tudo que sabem de mal a teu respeito e aumente tudo para que eles próprios possam responder lá no inferno por isto, porque você mesmo não vai para lá. Eles irão para o inferno por causa de seus pecados, enquanto você mesmo irá para os céus. Agora, o cristão é diferente. Daniel era um cristão, ele era diferente. Sadraque, Misaque, Abdenego eram cristãos, eram diferentes. José lá no Egito era diferente, ele era cristão. E pula para o Novo Testamento. Veja que sempre o cristianismo real e verdadeiro foi uma luz, e esta luz é incompatível com as trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz na era de Lutero. Os homens amaram mais as trevas do que a luz na era metodista, na era de Wesley. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que aquele movimento tremendo dos dons espirituais. Os homens amaram mais as trevas do que a luz nos dias apostólicos. Por que esse mundo é mais bonitinho, é mais bonzinho e vai amar um profeta de Deus no mesmo espírito de Elias? Amaria? Jamais. Você que tem crido nesta mensagem não pode estar enganado. A igreja que está enganada pelo mundo não é a da mensagem, não é a de Elias, não é a apostólica, não é cristã, não é evangélica. Porque, se possível, enganariam teus escolhidos, mas não é possível. A maior arte de Satanás é o engano, é enganar. Ele sabe enganar. E São Pedro disse a respeito daqueles que são enganados, enganando e enganados. Enganam porque foram enganados doutrinariamente. É um engano, meu irmão.
É um erro. É falso. Você olhar para 3 pessoas distintas. Você não pode repartir Deus em 3 partes e continuar sendo cristão. Você tem que entender que quanto aos seus erros pessoais, você os purga aqui na terra. Você se arrepende, sofre por causa deles. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Mas quanto à doutrina, não. Por quê? Balaão é citado no Novo Testamento como amante do prêmio da injustiça. E depois no Apocalipse, Jesus Cristo, a João, denuncia 3 ismos, 3 doutrinas diabólicas: jezabelita, baalanita e nicolaíta. Essa doutrina nicolaíta é que conquistou o laico, tirou o leigo da frente da igreja. Se São Pedro fosse chamado hoje por Jesus Cristo, ele não podia ser pastor, ele não podia ser um papa, ele não podia ser padre, ele não podia ser bispo, porque ele não sabia nem assinar seu nome. Estamos aqui defendendo a ignorância? Não. Deus passa por cima de tudo isto. Aleluia! Glória a Deus! E é dito pelo Espírito Santo que quando a igreja não tem nenhum pregador que fale errado, é sinal que o Espírito Santo já largou dela há muito tempo. Que quando a igreja não tem um laico se manifestando em louvor, é sinal que a doutrina nicolaíta é que a governa e não o Espírito de Cristo. Portanto, ela não é cristã. Somos melhores do que os outros? Não. Pelo contrário, Jacó era pior do que Esaú. Você quer saber? Então Saulo de Tarso, ele disse que ele era o pior de todos, que ele não era digno nem de ser chamado de apóstolo. No entanto, era ele e não Matias. A eleição é muito boa, mas tem uma coisa: a indicação do Espírito Santo é muito melhor. Se o Espírito Santo fosse indicar, diria: pare um pouquinho, para que essa pressa? Não faça essa eleição, deixa somente os 11. Que falta faz um? Ele já vem ali no caminho de Damasco, espera um pouquinho. Aleluia! Isso é bom. Isso é bom. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Sabe por quê? Porque você se sente uma filha de Deus, um filho de Deus. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão.
Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar, ser mais temente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão.